patamar na mesma frase. Vamos falar, parafraseou o Bruno Henrique em 2 separadas. Vamos falar dos prováveis times que vão a campo? Vamos começar falando do nosso adversário na noite de hoje. O Remo vai em campo com provavelmente Marcelo Rangel, João Lucas, ex-Grêmio, garoto do Grêmio, Marlon e Thalisson. Base do Flamengo, né? O João Lucas do Flamengo, lateral direito, que depois foi pro Grêmio. Cuiabá, Mirassol. Ele tá com a camisa do Grêmio aqui. Sim, é o último clube, né? Sávio, não faço a menor ideia. Pico também não faço a menor ideia. Mas aí o Patrick de Paula, aquele nosso querido amigo do Botafogo, do Palmeiras. Vitor Bueno, ex-São Paulo e ex-Atlético Paranaense. Iago Pikachu, que virou ponta direita, virou um novo Apodi, só que sem correr. Aleph Manga, esqueminha de bet. E o João Pedro também, que é o centroavante deles. Alguma coisa aqui para levar, enfim, uma coisa para ressaltar. Me pareceu só um meio de campo mais lento, né? A não ser que esse Pico corra por 3. Bom ponto, cara. O Patrick deu uma enxugada boa, tá? Tava vendo uns jogos. Não é aquele Patrick de Paula do Botafogo. Ele tá mais leve. Mas é isso, é um jogador pesado por natureza, né? O Vitor Bueno é um veterano, a gente pode dizer assim, é bem lento. Basicamente o time que vinha jogando. Só que o Pikachu não estava sendo titular. Eles tinham um outro cara ali que também era conhecido, que inclusive jogou contra o Inter no jogo que eu vi. O Aleph Manga eu acho um bom jogador, cara, envolvido em bet e tal, ficou um tempão fora, né? Perdeu a grande transferência dele, né? Ele estava arrebentando no Curitiba, ia para frente. Aí teve que se esconder lá no Chipre, mas mesmo assim eu acho que deu ruim, né? Sim. Mas eu acho ele um bom jogador, um jogador interessante. Mas é isso, é aquele time que o cara pega a base de quem caiu, né? Contrata mais 2 ou 3 com nome. Lembrei, quem estava jogando, e eu até preferiria, no lugar do Iago Pikachu, não, esquece. É do Chapecoense, Giovanni Augusto. Mas enfim, é um time rodado, muito jogador rodado, né? Que esse Marcelo Rangel, eu acho bananada pra caceta esse goleiro. Bom, a gente arriscar uns chutinhos. Agora eu não lembro se era América Mineiro, mas eu sei que eu acho ele bem limitado, assim. O Marlon a gente já conhece também, aquele zagueiro rodado, Ponte Preta, Flamengo, Corinthians, Cuiabá. Então, cara, o que eu acho que vai mudar mais aí para esse jogo, só para finalizar, é o treinador. Eles estavam com o Osório. O Osório estava jogando um futebol mais indo para dentro, assim, uma coisa. Todos os jogos do Remo, se a gente puxar aí, são jogos de muitos gols. Porque ele atacava e sabe, não tinha aquela coisa de sou time pequeno que tô na Série A, vou fechar a casinha e jogar por uma bola. Era um time, até pelo esquema mesmo que você vê, né? Esses caras ali da frente não são caras que vão recompor, que vão correr. Então, assim, era um jogo de trocação. O Condé, a tendência é fazer um jogo mais de transição, fechar a casinha. É isso que eu tô curioso para ver hoje. Mas fala lá, Vago. O que chama atenção nesse time aí, né, que a gente estava falando antes de ver a escalação aí do Remo, é isso, né? Você tem na frente, em tese, não vou nem dizer pesado, que você tem um Aleph Manga que é bem liso, né? Mas é grandão. Pois é, mas é um time também que sofreria com o gramado mais pesado, porém favoreceria o jogo deles, que não precisaria correr tanto atrás do time do Fluminense, né? Então, assim, acho que principalmente vendo essa escalação aí, se o gramado ficar exageradamente encharcado ali, favorece os caras também, por esse perfil. Acho que tem tudo para a gente conseguir impor um ritmo e uma velocidade no jogo que o time do Remo, por característica, não consegue suprir. Eu acho que isso é só característica, né? Você pode montar muito bem um esquema que neutralize isso, mesmo com jogadores que estejam nesse lugar de mais pesados, né? Mas é um time que tu olha assim e tu fala, porra, fisicamente o Fluminense engole esses caras aí. Vamos ver se concretiza. Então passa muito por como vai estar o gramado, né? Do jogo de logo mais. Vamos torcer para que seja o melhor gramado possível para o Fluminense poder jogar bola.
Vagão, e aí eu acho, adicionando aí até a análise que o Igor colocou e os pontos que você levantou, dá para ver claramente, se for essa escalação, que é um time torto, né? É um time que vai jogar com volume de construção pelo lado direito para cruzar a bola para dois caras altos entrando na área, que é o Aleph Manga, que é um cara muito bom de jogo aéreo, e esse centroavante, pelo tamanho do pescoço que está 1,90 m. aparecendo aqui, também vai ser jogo. Pelo tamanho do pescoço, é foda. Pô, Não, o que mais me maluco, preocupa é o João Pedro, que é o cara que eu não pô. conheço. Olhando o ataque cara- dele, quem mais me preocupa é o que eu não conheço, assim. Vai ser um jogo basicamente travado em cima de cruzamento vindo da direita para tentar pegar um segundo pau ali no Aleph Manga. E com o Vitor Bueno e o Patrick de Paulo, que são dois caras bons de arremate a média distância, tentar pegar uma segunda bola também e dar uma porrada para dentro do gol. Preocupa a parte de que só o Gemes é um cara muito bom de bola aérea que a gente tem hoje defensivamente falando, independente de quem joga. Porque o Mijan, por exemplo, ele é bom menor. nessas rebatidas. Oi? O Freitas, ele também é bom nessas rebatidas, né? A grande questão aí é que esse ponto que tu levantou ele é importante para a gente levar em consideração quando a gente for falar do Fluminense. Sim. Se a gente identifica, né, que o Remo vai concentrar suas ações pelo lado direito para buscar esses jogadores na área, a gente já tem que pensar se é melhor tu ter um Arana para espetar e te afastar o Pikachu, né, dessa condição de cruzamento, ou você coloca um René, que é um cara que, em teoria, tem mais capacidade defensiva. E aí você tem um combate melhor ali com o Pikachu. Então, eu estou levantando isso mais porque a gente tende a querer um time ideal na nossa cabeça, só que o treinador ele leva em consideração várias paradas, analisa o resultado, o adversário e tudo mais. Então, certas escolhas, cara, na maioria das vezes, vamos botar na maioria, porque sempre tem um malucão aí querendo fazer birra com a torcida, birra com a galera da internet, birra com seja lá quem for, e acaba botando um time meio esquisito. Mas, em tese, o cara coloca o time, o melhor time possível em campo com base naquilo que ele conseguiu ver junto com a comissão, né? Então, sim, é legal quando a gente for falar do Fluminense, a gente meio que pensar nisso e debater em cima disso, com relação às escolhas que podem ser feitas ali, de entrada no mundo de reforços. E para a gente poder ir para o Flu, acho que é só importante colocar uma coisa em cima do que você colocou, Vago, que é o Iago, o Pikachu e o João Lucas, eles são laterais de origem, né? E o lateral, ele pode ter a capacidade de atacar linha de fundo, mas não é necessariamente a característica de nenhum dos dois, tá? O Pikachu também é um cara que pega muito em diagonal para fazer aquele chute meio cruzado, e quando ele cruza um pouquinho mais da intermediária. Então, independente da gente pensar que de repente seria interessante ter um lateral mais defensivo, não dá para raciocinar o René vindo até a linha de meio de campo para pressionar um cruzamento que vai vir de mais longe numa bola pingada. Então, são coisas que têm que ser raciocinadas quando a gente estiver pensando aí sobre Flu. Eu acho que o João Lucas até ultrapassa mais ali. É um lateral mais de ir para o fundo, sabe? Ele não é muito esse cara. Mas o Pikachu não. O Pikachu você vai ver ele mais entrando na área e tudo. E só para complementar, o zagueiro titular, se eu não me engano, é o Kaique Almeida, que tem contrato com o Fluminense e está vetado para o jogo de hoje. Não pode jogar. Assim como o Freitas. Assim como o volante. Eu acho que Freitas é volante. Esse Freitas eu, sinceramente, não me lembro do jogador. Deve estar aí embaixo. Aqui, ó. Tá aqui, Kaique Freitas fora por contrato. Nem lembrar desse Freitas, quer dizer, não deve estar jogando muito. E outra parada também, que quando a gente vê esse time aí do Remo, se quiser voltar lá no Remo para finalizar, depois tu vai pro Flu. E aí que também é uma coisa que pode ficar mais acentuada se o gramado tiver em condições esquisitas, que é o chute de longa distância, né? O chute da intermediária. Que o Vitor Bueno tem essa característica, né? O Patrick de Paula também tem um chute forte, nem sempre com direção, mas tem um chute forte. E o próprio Pikachu, né? Também tem esse viés. Também tem uma bola parada muito forte. Exatamente. Então a nossa intermediária tá bem no jogo para impedir não dar esse espaço ali
para esses caras chutarem também é importante. Então é jogo para Martinelli e Hércules terem bastante atenção com essa área do campo, principalmente se o gramado estiver atrapalhando o jogo, né? Eles vão buscar esse jogo. É aquele jogo que os caras vão jogar muito para arranjar escanteio. Muito escanteio. Isso aí tá com toda a cara. E aí essa brincadeirinha que a gente faz com o Remo vai interferir, vai acalorar a resenha no flu, né, das possibilidades, né? Exatamente. E aqui nós chegamos no Colossal das Laranjeiras. Uma escalação provável. Cara, eu falei ontem com o Angione e o Zubeldia estavam assistindo essa live, não é possível que não tá, porque eu já vi especulações que os caras estão dando exatamente o time que a gente escalou, cara. Exatamente, bicho. Loucura. O Fluminense vem escalado com Fábio, Guga, Gemes, Freitas ou Miriam, Arana. Então, cravaram aí, Arana, interessante. Cravaram Arana e Guga, tá? Então, verdade. Ó, 2-0 a gente. Sim. Hércules, Martinelli e Lúcio Acosta, mas eu já vi também nego colocando a possibilidade de Alisson no Hércules, tá? E aí foi você que surgiu com essa ideia. Eu já vi isso aí em alguns lugares. Eu acho mais provável o Alisson no lugar, como dúvida ali, né? É mais provável que alguém do GE assistiu nossa live. Um beijo, eu já acho. Aí hoje o Neves apurou e mudou. Ele falou: não tem condições. O Alisson não. Não tem como. Esses imbecis falando isso, não tem como. O Alisson tá fora. Sabe onde eu vejo o Alisson entrando também nesse jogo? Num lugar de um Canóbio da vida. Para poder ser o cara que proporcione, né, a questão de defensiva que o Canóbio tem, mas ele também tem muita qualidade para criar, para construir jogada, né? Então não me surpreenderia se por alguma circunstância de jogo a gente visse o Alisson entrando no lugar de um Canóbio aí. Uhum. Boa. Vamos ter também Serna ou Canóbio, Serna ou Savarino, né? John Kennedy ou Castilho. Ou seja, basicamente, você que assiste o Futebol Danense está recebendo informações privilegiadas, disfarçadas de palpites de 3 bêbados. Aí, ó. Dito isso, todos os caras chutaram o mesmo time que a gente. Na verdade, a gente basicamente montou o time. Mas a gente começou às 10h30, porra. Então a gente fez antes. Tem isso, Se pensaram igual, foi a gente que pensou sozinho. Igão, vai lá, por favor, fala alguma coisa séria pra gente parar de falar merda. Não. Esse time aí é basicamente o time que a torcida quer ver, né? Ou esse time, ou com as dúvidas que estão ali no texto. Eu tô o engraçado é que assim. É impossível ser o time que a torcida quer ver enquanto tiver o Freitas ali. Tu tem razão em tudo, mas enquanto esse cara tiver, isso cai por terra, tá ligado? Então, mas olha que loucura, olha que maneiro assim. O GL tem um padrão, né? Quando ele coloca o cara entre parênteses, significa que é uma dúvida, mas que o cara que tá ali antes é o mais provável, no caso o Freitas. Sim. Aí chegou lá na ponta esquerda, o maluco meteu o Savarino, mas se tu reparar, é o Serna que é o provável. O Savarino corre por fora. Então ele tá fazendo o que ele quer. Então, assim, eu posso considerar que pode ser o Midjan, eu posso considerar que pode ser o Castilho, né? Então, assim, é o time que a galera quer. Pelo menos as dúvidas já estão ali plantadas, né? Porque se não for esse time hoje, que seja no domingo, né? Aí no domingão, tu pode até voltar, de repente, com o Samuel Xavier, mas, porra, Castilho, Midjan. Eu acho o mais provável de estrear para ganhar cancha é o Midjan. Eu falei isso e a galera me convenceu que não, no grupo de membros, porque... O mesmo argumento que te usaram para te convencer do contrário é um argumento para te convencer a favor. Porque, beleza, os caras já estão entrosados, tem questão de entrosamento de zaga. Então, porra, quanto antes botar o cara para jogar melhor, porque é mais tempo de jogo, pô. Essa daí tinha que ser a minha tréplica. Você consegue adquirir um entrosamento, claro que não vai ser o ideal, porra, com os treinamentos, né, que são raros e escassos, porque você tem jogo, né, quarta e domingo, você tem a folga, regeneração e uma arrumação tática para o próximo jogo. Mas é claro que você tem o entrosamento, ele não passa só pela bola, né? É mais fácil você jogar de centroavante, mais fácil aqui, né? O cara sendo centroavante, óbvio, né? Do que você jogar de zagueiro. Você pegar um zagueiro e colocar numa zaga numa defesa que ele nunca jogou. Ele precisa muito mais.
Então por isso que me Rapaziada, demoveram a esses caras tão ideia 10 do Midjan. dias. Esses caras estão 10 dias Não, tendo cara, provavelmente treino em 2 períodos, assistindo vídeo e treinando com um grupo. mas Porra, a grande questão é que isso não tem um prazo. Cada jogador se adapta, cada jogador É muito ver o se treinamento sente também, né? mais pronto, depende. O meu ponto é que isso pode ser um fator, mas o principal para mim é você colocar Savarino, Arana e o Midjan, você pode ter um lado esquerdo, que foi o que a gente falou lá, que vai estar enfrentando o lado direito dos caras, que em tese vai ser o lado mais forte deles. Com jogadores que, porra, ainda não tem, né, um entrosamento muito grande. E aí a gente cai num lugar de repente, estourar de vez a estreia desse cara por conta de ter um lado esquerdo de muito menos pegada do que a gente tem quando tem René e Serna. Não, e Então, assim, claramente você vê um desequilíbrio nesse lado, né? a Canóbio e questão Guga com. você prefere jogar com Mijan, René e Serna ou jogar com Freitas, Arana e Savarino? eu prefiro meio jogar que o isso. Savarino para a direita e o Canóbio para a esquerda e resolver o problema. Eu ia levantar esse ponto agora. Eu ia dizer o seguinte. O que provavelmente vai acontecer, tá? Era Cara, onde eu ia chegar. Isso para mim não vai acontecer no jogo. O Canóbio provavelmente vai ajudar do lado esquerdo do Fluminense, principalmente pelo viés ofensivo do Arana. Se o Arana jogar. Se o René jogar, aí eu acho que já pode se manter dessa forma e aumenta as chances do Midjan fazer a e estreia assim, dele. o que eu ia dizer nesse sentido é assim, eu não acho nem que vai ser isso. Eu acho que se jogar Savarino e Canóbio, vai entrar assim mesmo. O Savarino é melhor pela esquerda, porque ele tem a coisa de abrir, chuta bem. E o Canóbio é melhor pela direita. Mas eu gostaria de, no decorrer do jogo, ver alternâncias, assim, cara, uns 10, 15 minutos, em algum momento, dependendo de entender que ficou desequilibrado, troca o Canóbio, joga ele para a esquerda, para segurar a subida dos laterais e deixa o Savarino mais solto na direita. Eu gostaria de ver isso. Não só isso, você pode jogar o Hércules ao invés de ele ficar caindo pela direita, botar o Hércules para cair pela esquerda, porque ele junta ali e consegue fazer o bloqueio. Tem muita coisa. Além de se jogar com o Midjan, que a principal característica dele, de fato, é a cobertura, você tem que partir do princípio que você também não tem um grande armador, nem um grande construtor de jogada no meio de campo dos caras. Então vai ser bola esticada. E bola esticada é melhor para o zagueiro que sabe se antecipar e para o zagueiro que sabe fazer cobertura. E assim, e a gente tem que levar em consideração também que existe uma gestão de elenco. Para a gente é muito simples pedir para entrar um e colocar o outro. O treinador, cara, essa decisão ela não é tão automática assim, não. Meramente pode técnica. Perder o cara, você pode perder o cara, você pode perder um grupo inteiro se você não respeitar, né, uma certa hierarquia ali. Mas o meu ponto principal com relação a isso é o Freitas, né, ele coleciona bizonhices que faz o torcedor ficar apavorado só de ver que ele está em campo. Só que, cara, ele saiu no meio do jogo contra o Vasco, né? Que foi muito. Foi Vasco? Foi, né? Que ele saiu no meio do jogo. Não foi Vasco? O Palmeiras. Foi, meu amigo. Foi meu amigo. O Vasco, ele sai para o Guinácio entrar logo depois de fazer o pênalti. Tempo entra o Guinácio. É isso. Eu fiquei na dúvida de poder ter sido o Palmeiras. O Palmeiras ele quase fez um gol contra no início do jogo, filho da puta. Bartoli quase que crava o gol contra do Freitas. Aí é loucura. A gente não acerta o gol e o gol do Fluminense. O cara vai acertar o gol contra e vai ficar muito puto. Mas, enfim, o cara tirou o Freitas pela primeira vez durante o jogo contra o Vasco, o que fez a gente falar assim, porra, meu irmão, isso pode ser um sinal do cara ter perdido a paciência. Aí ele jogou a final. E ele foi bem na final. Querendo ou não, o Freitas fez uma boa partida, né? Claro que o James foi uma partidaça, mas o Freitas, rebateu bola para um cacete, estava seguro, vamos se a gente pode usar seguro na mesma frase que o Freitas. Então, assim, eu não acho que por conta da atuação dele no Fla-Flu, apesar de da gente ter perdido nos pênaltis, né, para um time que era para estar lá, mas enfim, eu acho que isso não vai sustentar uma barração de um Freitas que já era para ter sido barrado por vários outros motivos. Então, eu acho que isso vai ser um pouco mais gradativo. Talvez, dependendo da atuação do Freitas também no jogo de hoje, isso fique mais para o Maracanã, porque é um puta de um convite para a torcida, né? Ó, galera,
Estreia do Midian, o Freitas não vai jogar, não. E a galera, que maravilha, vamos embora pro Maraca. E aí tu pode trazer mais gente. Mas vamos ver. Tudo vai depender da atuação dele hoje. Mas eu não vejo eu vejo o Freitas com muito favoritismo para ser o titular de hoje. Não que eu concorde, mas analisando todo esse contexto de Arana, Savarino, você já ter 2 peças novas no time, a terceira pode já ficar demais. Então, não adianta a gente querer achar que vai estar 5, 6 jogadores novos hoje. Isso vai ser gradativo. É isso, mas rapaziada, a gente vai ter essa informação hoje às 19 horas. Já. Você vai às 18. ter um encontro marcado com esse belo time do Fluminense, com essas belas pessoas. É isso, né? Aí, mas eu fui com... Ele deve ter, né? Falado.